Invasion of the Body Snatchers, ou Vampiros de Almas, Estados Unidos, 1956. A história do filme começa quando um doutor chamado Dr. Miles, ele aparece, parece uma delegacia, né, de uma cidade da Califórnia, e muito abalado, tal, pergunta para ele o que aconteceu e ele começa a explicar. Aí ele volta para a cidade, uma cidadezinha fictícia, Santa Mira, uma cidade pequena onde ele morava, né? E naquela cidade ele é informado de que muitos dos pacientes dele estão tendo comportamentos estranhos e alguns estão desesperados querendo conversar com ele para saber o que está acontecendo com esses que estão tendo comportamentos estranhos. Chama atenção um menininho que começa a gritar desesperado, dizendo que a mãe dele não é a mãe dele, ele quer ficar com a avó, porque a mãe dele não é a mãe dele. E daqui a pouco começam a aparecer outras pessoas, uma mulher falando que o tio dela tá estranho, não é quem sempre foi. E aí ele encontra dois homens e esses homens falam que há duas pessoas dizendo que os parentes não são os parentes. Aí ele fala, um garotinho dizendo que a mãe não é a mãe, né? E uma mulher dizendo que o tio não é o tio. E eles falam, não, é um garotinho dizendo que o pai não é o pai. E uma outra pessoa, não lembro exatamente, mas falando diferente, né? Não era uma mulher dizendo em relação ao tio, era, sei lá, uma mulher falando em relação à irmã, alguma coisa assim. E aí ele fica intrigado, ele fala, peraí, o que está acontecendo? Um monte de gente achando que os parentes próximos não são os parentes próximos. Tanto que essa mulher que fala que o tio não é o tio, ela fala, ele tem todas as lembranças de coisas que só nós vivemos, só que ele não me olha com o amor que ele sempre olhava. Ele me criou como se fosse uma filha, mas ele não olha mais com esse amor que ele sempre me olhava. Fora isso, está idêntico. E ele começa a ficar intrigado com essa situação. Uma namorada da infância, não, uma namorada que ele teve na época do colégio, né? Vai com ele para tentar desvendar esse mistério que estará acontecendo, até que eles chegam na casa de um homem e descobre. É um pouquinho de spoiler, não é spoiler do filme, mas é um pouquinho de spoiler, mas também o próprio nome do filme, já, a própria sinopse já é um pouco de spoiler de si mesmo. Eles vão até a casa de um casal. Esse homem chamou o doutor, né, ligou para ele, falou, o doutor estava até indo ter um jantar romântico com a namorada e esse homem ligou e falou, ó, o senhor tem que vir que é urgente. Quando chegar lá tem um corpo sem digitais, um corpo sem sinais de que está vivo, mas sem sinais de que está morto, um corpo se desenvolvendo. E aí eles se desesperam quando descobrem que esse corpo é uma réplica do próprio homem. Aí eles se deparam com o que está acontecendo. E aí vem o tema do filme, né? Vampiros de almas. Forças alienígenas, vamos dizer assim, chegaram na Terra, chegaram nessa cidade e em forma de plantas, essas plantas se desenvolvem e elas começam a substituir as pessoas. Começam a substituir todas as pessoas. Daqui a pouco, as pessoas que achavam. Vou dar um exemplo: um menininho desesperado gritando que a mãe não era a mãe, daqui a pouco ele tá tranquilo, não, minha mãe tá ótima, sem problema nenhum, não tem nada, não estava acontecendo nada. E eu acho que até vai um pouco de spoiler para eu explicar, né, o que eu tirei desse filme. Em determinado momento, explicam para o Dr. Miles o que está acontecendo. Né? Duas pessoas que foram substituídas explicam para ele. Ah, nós viajamos mundos procurando um lugar onde pudéssemos nos procriar. E é uma coisa que não vai trazer
problema nenhum para vocês, é maravilhoso que aconteça isso. Quando acontecer com vocês dois, no caso, o Dr. Miles e a Beck, a namorada dele, né? Vai ser maravilhoso. Quando acontecer isso com vocês, vocês vão ver que é maravilhoso. Ah, eles falam que o grande objetivo deles é um mundo onde todos sejam iguais, sem amor, sem desejos, sem ambições, sem fé, uma vida simples, uma vida sem beleza, sem. Se bem que aí entra um pouco, o que eu acabei de falar foi o que o ser lá, o substituto lá falou, mas aí acaba indo para o que a Beck fala, né? Que viver num mundo sem amor, sem beleza, sem diversidade, sem problemas até, né? Ela preferia morrer do que viver num lugar desse, porque ela queria amar, ter filhos, viver uma vida normal, né? E o desespero começa a tomar conta deles quando eles percebem que todos na cidade estão se tornando essas espécies de zumbis, né? E aí ele vê que a única forma de escapar desse destino cruel é fugir da cidade, pegar a autoestrada e fugir da cidade. O filme é baseado num pequeno livro, né? Como eu falei, o filme é de 1956. Para ser bem sincero, não fui pesquisar muito esse livro. Talvez um dia, se eu encontrar o livro, eu até leia para ver se o filme é bem fiel à obra e tal. Não sei o quê. Eu não fui pesquisar a respeito desse livro, não. Então, eu vou falar a respeito do que eu senti no filme. Afinal de contas, as coisas que aprendi nos filmes, né? Eu achei, assim, muito bom. O filme prende mesmo. Aquela música sinistra, assim, tocando, e preto e branco ainda, né? Dá um pânico, assim, bem legal mesmo. É um filme de terror bem bacana. Mas eu achei que, no fundo, a história era uma propaganda anticomunista. Fiquei com essa impressão, propaganda anticomunista. Nós, americanos, amamos, temos problemas, temos sonhos, temos ambições, temos fé, temos desejos, somos diferentes uns dos outros, cada um procura trilhar a sua vida, né, da maneira que acha melhor, da maneira que consegue trilhar, enquanto eles, os comunistas, são todos robotizados, sem emoções, sem amor, sem fé, sem desejos, sem ambições, sem nada. São apenas robôs que andam pela face da Terra fazendo as coisas simplificadas, vivendo uma vida simplificada ao extremo, são cegados pela ideologia mesmo, né? São cegados por uma loucura coletiva. É uma loucura coletiva. Todos aqui são robôs. E essa loucura coletiva ataca todos. E essa vida é uma droga, mas a loucura coletiva faz eles acharem maravilhosa. Tanto que todas as pessoas que são substituídas, elas saem de pessoas preocupadas com o que está acontecendo para pessoas totalmente tranquilas. Nossa, essa vida é maravilhosa. 1 milhão de vezes mais maravilhosa do que aquela vida, entre aspas, caótica que a gente tinha. Então, basicamente, eu achei uma propaganda comunista. O filme é uma propaganda anticomunista. O filme é bom, mas eu não gostei muito dessa pegada, porque não que não se possa fazer propaganda contra as coisas que você não gosta. Eu acho que cada um gosta do que quer e pode ter a visão que quiser do que quiser nessa terra. Mas o chato é assim, desumanizar o outro, né?
porque desumanizam, entre aspas, as pessoas que viviam atrás da cortina de ferro como se elas fossem meros robôs. E não, elas eram pessoas normais, que viviam, que amavam, que brigavam no trânsito, que ia para a escola, que jogava bola, que dava risada quando contava piada. Normal, elas só viviam sob um regime totalitário, um regime é, opressor, como vários países já viveram regimes opressores e deixaram de viver regimes opressores e ainda assim a vida seguiu do jeito que... Claro que quando a pessoa pensava na política, ela pensava, poxa, nosso regime é opressor, tal, não sei o quê. Mas quando vivia a vida normal, vivia a vida normal. Gostava dos filhos, levava o filho para o parquinho, para a escola, para comer um lanche, normal. Mas é aquela propaganda que os Estados Unidos fizeram, né, desde os anos 40, quando acabou a guerra, e perdurou por décadas e décadas e moldou boa parte do imaginário ocidental. Mas o filme é bom, sim, é um filme que prende bastante atenção.